Segundo ano de IE. Tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar início então a mais uma videoaula, né? Mais uma videoaula. E a videoaula de hoje nós iremos ver sobre gramática, sobre vozes verbais. Tá? É uma das partes do conteúdo sobre a classe de palavras chamada de verbos, tá? Os verbos, ele é uma classe de palavra que é variável. E ele é variável porque ele muda. E ele muda como? Ele muda flexionando em tempo, em pessoa, em modo. E ele se flexiona também. Ele também vai se flexionar também relativo às vozes, tá? Então, os verbos, eles possuem vozes. Ok, vamos lá então. Primeiro slide diz o seguinte: qual é o conceito de vozes verbais? As vozes verbais informam a relação entre a coisa referida e os participantes daquilo que é relatado. Então, é essa relação entre a coisa que está se falando, né? A coisa sobre o qual está se falando, e sobre os participantes que também fazem parte dessa mesma frase, né? Digamos. Próximo slide diz o seguinte: o que mais que tem nessas vozes verbais? Elas se dividem em três. Que é a voz, primeiro, voz ativa, segundo, voz passiva e terceiro, voz reflexiva, tá? Então, as vozes verbais, elas se dividem em três. Nós veremos cada uma delas agora nesses próximos slides. A primeira que nós vamos ver é a voz ativa. O que diz sobre a voz ativa? A voz ativa ocorre quando o enunciado, né, a frase, o enunciado, evidencia que o sujeito, ou seja, o sujeito é ele que vai praticar a ação. Quando isso acontecer de o sujeito praticar a ação, nós vamos ter o que nós chamamos de voz ativa. Então, tudo que é ativo remete a essa questão de ação, né? Se é ativo, alguém está ali praticando essa ação. Então, quando você tem esse sujeito que pratica a ação, você vai ter a voz ativa. Esse sujeito que pratica a ação, ele tem um outro nome também. Ele pode ser chamado de sujeito agente, porque ele age, né? Nesse caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado. Portanto, o agente fica em evidência. Tá? Então, a pessoa que está praticando, né? Ou seja, a pessoa que está ali praticando aquela ação, ela fica em evidência. Nós vamos ver aqui nesse exemplo, olha. As meninas lerão muitos livros. Então, quem aqui que está executando essa ação de ler? A ação aqui não é ler? Lembra que a ação é o verbo, não é isso? Ou o verbo é a ação. E quem que vai executar essa ação aqui? Quem vai executar essa ação, quem vai estar lendo, no caso, são as meninas. Então, as meninas é o sujeito agente, ou seja, quem está executando aquela ação. E os muitos livros, ele é um objeto paciente, ou seja, é o objeto que vai sofrer a ação, ou seja, ele vai ser lido por elas, tá bom? Então, nós temos aqui o sujeito que age, que são as meninas, aqui tem a ação, que é a ação de ler, e aqui você tem o objeto que vai estar sofrendo essa ação. Então, essa frase aqui, gente, as meninas lerão muitos livros, ela está na voz ativa, ok? Então, a voz ativa vai ter essa estrutura aqui. Sujeito agente, verbo e objeto paciente, ok? Vamos ver, então, agora a próxima voz. Agora, nós vamos para a voz passiva. Se na voz ativa o sujeito é quem age, é quem executa a ação, aqui agora vai ser o contrário.
Ao contrário da voz ativa, a voz passiva vai evidenciar o sujeito que sofre a ação. Então, quem está sofrendo a ação é que vai estar agora em evidência, tá? Ele é chamado de sujeito paciente. Igual lá no outro exemplo que nós vimos, aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Olha aqui, o objeto paciente é esse daqui, ó. É o que está sofrendo a ação, os muitos livros, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Na verdade, é o mesmo exemplo, só que agora eu coloquei na voz passiva. Olha aqui, muitos livros, ou seja, quem sofria lá antes a ação, agora vai estar em evidência aqui. Muitos livros serão lidos pelas meninas. Tá vendo que aquele verbo, ele se transformou. O verbo lá, nós estávamos com o verbo no futuro. Aqui e era um verbo só. Aqui você vai ter uma locução verbal, ou seja, você vai ter um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. Então, sempre vai acontecer essa transformação. Lá, o objeto que era paciente, agora ele vira o sujeito paciente. E quem antes era o agente ativo, agora ele vai ser o agente da passiva, né? Ou seja, por quem vai ser feita essa ação. Então, muitos livros serão lidos pelas meninas. Eu vou mostrar aqui para vocês, novamente, essa questão dessa transformação da voz ativa para a voz passiva. Então, olha só, atenção aqui nessa voz ativa. O gato comeu o rato. Aqui eu tenho o sujeito que está exercendo está agindo, né? Ele está fazendo a ação de comer. E aqui é o que está sofrendo. O rato é quem está sofrendo. Isso daqui nós estamos na voz ativa. Agora, olha só como que é quando a gente transforma para a voz passiva. O rato, que era só um objeto passivo, agora é ele que está em evidência. Esse verbo aqui, que era um verbo apenas, ele vai se transformar em uma locução verbal, por um verbo auxiliar e um verbo no particípio. E nós vamos ter também o gato, que era o sujeito, agora ele vai ser agente da passiva. Então, como que ficou? O gato foi comido pelo... o rato foi comido pelo gato. Tá vendo? Então, é assim que a gente executa essa transformação da voz ativa para a voz passiva, ok? Agora, eu retirei essa imagem aqui, foi até essa professora que fez, professora doutora Patrícia, e eu achei que ficou muito interessante esse esquema aqui. Como passar da ativa para a passiva? Então, vocês vão ter que seguir essa regrinha quando vocês quiserem passar da voz ativa para a voz passiva. Lembrando que voz passiva analítica. Agora eu vou falar sobre a voz passiva analítica e a sintética. Então, a voz ativa começa assim. Você tem o sujeito, você tem o verbo, no caso aqui é um verbo transitivo direto, e aqui você tem o objeto direto. Então, olha só como que ficou. João, que é o sujeito, o verbo comeu, e aqui o objeto direto, o bolo. João comeu o bolo. Como que eu vou transformar agora da voz ativa para a voz passiva? O que era o objeto direto aqui na voz ativa, ele vai virar o quê? O meu sujeito na voz passiva. O que era sujeito vai virar o quê? Agente da passiva, aqui na minha voz passiva analítica. E o meu verbo, que era apenas um, ele vai se subdividir em dois, tá? Você vai ter então agora uma locução verbal, onde você tem o verbo auxiliar e você tem o verbo no particípio. Então, como que fica? Ficou como? O bolo foi comido. Tá vendo que aqui tem que respeitar o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. Olha aqui, esse verbo aqui, comeu, vem do verbo comer, que está no
tá no passado, no caso está no pretérito perfeito, certo? Então aqui ele vai ter que continuar no pretérito perfeito. É igual que o verbo ser no pretérito perfeito é foi. E isso é o verbo auxiliar. E o verbo particípio vai ser esse verbo aqui que vai ficar no particípio, certo? Que é essa terminação em ido, ado e assim por diante. Então, o bolo foi comido por João. Esse é o agente da passiva, certo? Então, é simplesmente, se você memorizar esse esqueminha aqui, não vai ter erro de você transformar da voz ativa para a voz passiva. Esse esquema, ele tá bem claro, tá bom? Ok, então olha só. Agora, nós já sabemos que tem a voz ativa e a voz passiva, né? Só que a voz passiva, ela se subdivide em duas, tá bom? A voz passiva, ela se divide em duas. Então, nós vimos só um exemplo até agora de voz passiva. Nós vimos, nos outros exemplos que eu passei para vocês, a voz passiva analítica, tá? Aquele processo lá de transformação remete à voz passiva, só que a voz passiva analítica. Existe a voz passiva analítica e existe a voz passiva sintética. A sintética, você vai observar que vem de síntese. Tudo que é síntese é algo resumido, né? É algo que ficou menor. Então, a voz passiva sintética, ela vai ter o mesmo sentido da voz passiva analítica. Elas vão dizer a mesma coisa. Só que aqui a analítica, ela é longa e a sintética, ela vai ser reduzida, tá bom? Então, vamos ver aqui em maiores detalhes. Voz passiva analítica é uma construção em que o objeto direto passa a ocupar a função de sujeito, igual eu expliquei no slide anterior, tá? E a voz passiva sintética, ela é formada pelo pronome se. Esse pronome se vai ser muito importante, que tem a função de apassivadora, por isso que a gente chama que é a partícula apassivadora. Nesse tipo de construção, não vai existir o verbo auxiliar. Aqui na voz passiva analítica, vocês viam que o verbo lá da ativa, ele se transformava em dois, transformava em uma locução verbal. Aqui na voz passiva sintética, você não vai ter locução verbal, você só vai ter um verbo também. Então, olha só, como que seria isso na prática, né? Olha aqui, apartamentos são alugados, tá vendo? Aqui você tem a voz passiva analítica, que é aquela mais extensa, tá bom? Então, olha aqui a presença dos dois verbos, o verbo auxiliar no presente e o alugados que tá no particípio, ok? E como que ficaria essa mesma frase, só que na voz passiva sintética, eu vou ter a partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora é esse pronome se aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Você vai deixar o verbo aqui, esses dois verbos que antes era uma locução verbal, ele vai se transformar em um verbo só. Com a presença de quem? Do pronome apassivador ou partícula apassivadora, que é o se. Então, vai ficar como? Alugam-se apartamentos. Se você observar tanto essa frase quanto essa frase, elas dizem a mesma coisa. Só que foi a forma como elas foram estruturadas. Aqui você tem uma forma mais longa, por isso que ela é analítica. E aqui você tem uma forma mais curta, por isso que ela é sintética, tá bom? A diferença entre elas vai ser a questão do verbo, né? Que aqui você vai ter uma locução verbal, aqui você vai ter apenas um verbo, e da partícula ou pronome apassivador ou partícula apassivadora, ok? Vamos então agora para o nosso último exemplo de voz, né? Nós já vimos voz ativa, nós já vimos voz passiva e tem por fim a voz reflexiva. Então, como que vai ser essa voz reflexiva? Na voz reflexiva, o sujeito, ele vai ser sujeito agente e o objeto paciente, eles coincidem. É como se esse sujeito fizesse a função de objeto e o objeto fizesse a função de
sujeito, tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que ela é reflexiva. Isso significa que o sujeito faz uma ação expressa pelo verbo que ele mesmo sofre. Então, o sujeito ele vai fazer a ação e ele vai sofrer a ação ao mesmo tempo. É como se fosse um ciclo. Ele faz a ação e ele sofre a ação ao mesmo tempo, tá? Olha o exemplo aqui para vocês verem. O menino se cortou. Olha aqui, o menino não é um sujeito, ele é o sujeito que está executando a ação de cortar, mas ao mesmo tempo que ele executa, ele sofre aquela ação, tá? E ele vai sofrer aqui através do objeto paciente. Esse ser aqui que vai indicar que ele está sofrendo. Esse o menino indica que ele está praticando. E esse se, que não é mais partícula apassivadora ou pronome apassivador, ele vai funcionar como o objeto que está sofrendo a ação. Então, o menino, quando ele corta, ele está cortando. E, ao mesmo tempo, ele está sofrendo aquela ação, porque ele está cortando a ele mesmo. Tá? Então, por isso que ele vai ser chamada, essa voz vai ser chamada de voz reflexiva. É quando a gente faz a ação, executa a ação e ao mesmo tempo ela sofre aquela ação, ok? Bem, gente, então é isso, tá? As vozes do verbo são apenas essas 3 vozes que vocês acabaram de ver. É uma coisa bem simples, tem a formulazinha de como você transforma, né? Como você pode transformar da voz ativa para a voz passiva. Não tem muito segredo, então agora o que você vai fazer? Vocês irão resolver as atividades da apostila de língua portuguesa do número 6 a 10, tá? São as questões do 6 a 10, do número 6 ao 10, ok? Pode ser só a resposta, não esqueça de fazer o cabeçalho bem organizado, tá bom? Igual tá mostrando lá na apostila. Você vai tirar foto das atividades respondidas e vai postar no aplicativo Google Classroom, porque aqui nesse aplicativo que vai estar o famoso portfólio. É através dessas fotos que nós vamos provar que vocês estão executando, que vocês estão fazendo, acompanhando as atividades, tá bom? Então é muito importante que você mande pelo aplicativo, não pode mandar pelo WhatsApp, pelo aplicativo, ok? Aqui tem a bibliografia, esses 2 endereços foi de onde eu tirei, tá bom? Posso deixar disponível os slides para vocês acompanharem também. E assim, para qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Bons estudos para você e até a próxima!